Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Debate Unibrasil, que é transmitido pela TV Campus. Nesse espaço, vamos falar sobre vários temas. Você pode acompanhar entrevistas sobre política, saúde, economia, entre outros assuntos. Falando em economia, o tema de hoje é como empreender em meio à crise econômica que atualmente afeta todo o país. E é natural que, quando as crises, a economia se retraia e as pessoas gastem menos. Nesse cenário, quem quer e quem pensa, né, em iniciar um próprio negócio pode ficar um pouco receoso e quem já empreende precisa buscar inovações para manter o mesmo nível de vendas. Tratado como um dos piores períodos da economia brasileira nos últimos 20 anos, vamos conversar com especialistas no assunto, melhor dizendo, para saber como fica o empreendedor no meio de tudo isso. E para este bate-papo de hoje, contamos com a presença da professora Ângela Caron, ela que tem experiência na área de administração de empresas e também é professora no Centro Universitário, né? Melhor dizendo, no Unibrasil Centro Universitário, e ministra uma disciplina de empreendedorismo. Tudo bem, professora? Tudo bom? E também para explicar como empreender, nós convidamos um especialista, ou melhor dizendo, um consultor do Sebrae Paraná, o João Moura. Tudo bem, João? Do ótimo, Wando. Ele que ajuda no desenvolvimento de pequenas empresas, né? Correto, isso mesmo. Certo. Agora, nós vemos que o país passa por uma grande crise, né, dual. Agora, o atual momento econômico do Brasil é momento de desespero, ou de desânimo, ou de busca para empreender nesse cenário? Vocês acreditam nisso? Não acredito que seja de desânimo, de desespero. Ele precisa de um pouco de cuidado, mas não de desânimo e desespero. Eu acho que se você vê uma oportunidade de empreender, eu acho que pode ser um bom momento, dependendo da sua análise, né? Agora, qual é a análise do senhor, pessoalmente? Bom, assim, eu concordo com a Ângela, acho que é um cenário, assim, cauteloso, né? É um cenário que exige, assim, que você faça o máximo possível para você minimizar o risco, né? Ou seja, do seu negócio, da sua empresa que já está aberta, ou seja, de quem está buscando abrir um novo negócio, né? Mas, independente, assim, de ser um cenário, assim, cauteloso, é uma coisa que a gente acredita muito, assim, que é um cenário que traz ainda muitas oportunidades, né? Porque por mais que, né, para quem já tem uma empresa, a gente vê assim o número de vendas caindo, a gente vê assim uma própria mudança no comportamento do consumidor, mas surge muita oportunidade mesmo assim, né? Você sempre tem oportunidade na crise. Isso, você assim vê muita gente fechando assim e você vê ao mesmo tempo assim muita oportunidade abrindo, né? E para quem tem uma ideia, esse também é um momento interessante, porque novas necessidades, assim, principalmente assim, né, em novos consumidores ou na forma com que a gente consome nesse cenário mais complicado de crise, isso também faz com que, né, surjam essas novas oportunidades de negócio. Agora, momentos de crise pode ser épocas de grandes oportunidades de negócio ou não? Olha, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Se a gente pegar um exemplo assim, Vando, bem prático assim, vamos analisar a gente como consumidor, né? A partir do momento assim que você, digamos assim, né, você tem uma queda na tua renda e você tem uma elevação assim nas tuas despesas, você começa a cortar algumas coisas, né? Então, por exemplo, se você costumava assim trocar de roupa, comprar roupa nova direto, né, você já começa a diminuir. Você veja que a partir desse comportamento que a gente tem, né, como consumidor, o quanto talvez esse tipo de coisa não abre como oportunidade de negócio, Você não né? vai ter gente comprando carro, mas você vai ter gente levando o carro para consertar numa oficina mecânica. Então, cresce, diminui num empreendimento de maior valor agregado, mas surge em outros setores, empreendimentos que você pode ter como oportunidade. Não sei se é nesse sentido que você está... Isso, é bem nesse sentido, exatamente. Então, assim,
essa nova, digamos assim, essas novas necessidades, esses novos comportamentos de consumo, isso vai fazendo com que vá gerando assim novas necessidades, novos tipos de negócio, né? Então, eu acredito que é um cenário assim que abre muita oportunidade, né? Porque é justamente isso que a gente falou, né? São coisas diferentes que você não costumava, né, digamos, fazer quando você estava ali com a tua renda mais tranquila e que você começa, né, como consumidor a mudar isso O e a gerar. acompanhamento do mercado e de como ele reage às crises é que é fundamental. Para quem quer empreender, mesmo que seja por necessidade, acompanhar essa tendência. Agora, quem tem empresa própria, o que pode fazer para se manter estável no negócio? Vocês poderiam dar uma dica? Acho que a qualidade no serviço é fundamental, né? Naquilo que você faz. Eu acho que é uma das maneiras que você tem, né? Não aumentar o preço, porque quem reduz gasto vai querer permanecer com os seus gastos reduzidos, mas sempre vai querer bom atendimento, bom trabalho, bons serviços feitos. Então, se você continua neste sentido, eu acho que isso é uma maneira que você tem de passar pela crise. E agora falando em abertura de novos negócios, para quem quer empreender, quem quer abrir um próprio negócio, uma empresa, o que fazer? É preciso de algo, algum capital para iniciar ou não? Bom, capital é fundamental, né? É muito difícil ainda você conseguir abrir um negócio, né? Viabilizar uma ideia sem ter esse capital. Por mais que você busque um investidor, mas vai precisar de capital, né? Então, assim, eu acho que para quem está pensando assim em colocar uma ideia ou analisar aquela ideia se é viável ou não, acho que tem alguns passos assim que a pessoa precisa fazer assim que é fundamental para minimizar o risco, né? Então, o primeiro passo é ela fazer uma análise assim dessa ideia, né? Como que essa ideia de negócio hoje ela está nesse cenário de mercado, né? Então, uma coisa que eu sempre falo assim para as pessoas, antes de você abrir a empresa, teste aquela tua ideia de negócio, né? Se você tem um produto ou um serviço, tente testar isso com os seus amigos, tente testar isso com o teu ciclo de relacionamento, né? Com quem vai ser o teu potencial cliente lá. Você começa a testar e você começa a colher feedbacks, assim, analisar o quanto aquela tua ideia, né? A ideia é fundamental. Isso, né? Com as pessoas. O quanto aquela ideia ou aquele serviço ou aquele produto é recebido pelo aquele público, né? Então, acho que esse negócio de testar é muito importante. Segundo passo é você tentar abrir um negócio assim que talvez assim não exija um investimento financeiro tão grande e não comece com altos custos, né? Então, por exemplo, né, se você conseguir viabilizar algo que o teu ponto comercial ou o custo do aluguel não seja tão alto, isso é bom, né? Porque a gente está num cenário assim que tudo tem aumentado, o preço das coisas tem aumentado muito. Então, quanto mais o custo ali for enxuto nesse primeiro momento, é melhor. E o terceiro ponto, assim, eu acho que é você buscar canais diferentes de você distribuir o teu produto ou o teu serviço, né? As pesquisas têm demonstrado que, por exemplo, assim, as vendas por e-commerce, as vendas pela internet, né, elas têm aumentado muito. Isso é legal porque, digamos assim, é uma forma talvez assim com um custo menor de você levar o teu produto, né? Então você tem que estar atento, né? Acho que com esses 3 pontos, né? De testar o teu produto, o teu serviço, você tentar iniciar com o mínimo possível assim de investimento com um custo baixo e procurar canais alternativos para... O domínio do setor de atividade que você vê ou que você conhece já é uma maneira de você oportunizar um empreendimento. Então, conhecer teu setor de atividade, ver se esse setor de atividade, como é que ele está trabalhando, ter um conhecimento do setor de atividade já reduz muito qualquer dissabor, vamos dizer assim, que você possa ter já nesse primeiro momento. Então, e realmente conversar com as pessoas do teu ciclo, né, e procurar minimizar alguns riscos. É aquela coisa, ter o teu risco, assumir risco, mas assumir risco de uma maneira mais segura, vamos dizer assim. Não sei se você pode, né, assumir riscos de maneira segura, mas é você conhecer melhor o teu mercado e conversando Agora, com as em meio pessoas. ao surto da dengue aí, né, alguns jovens cientistas estão desenvolvendo alguns produtos e alguns acabam encontrando dificuldades em encontrar patentes, né, para desenvolver esse negócio. No Brasil ainda se tem muito essa deficiência, ou ainda temos, ou já é avançado essa área de patentes, ou até mesmo para abrir um próprio negócio? O Brasil tem alguns riscos com relação à patente, mas
você tem como registrar no INPI, né? Uhum. Fazer teu risco de patente, você fazer todos os procedimentos em relação a isso, mas de risco sempre tem, né? Eu acho que a dificuldade, assim, né, de você registrar uma patente, eu acho que ela está muito mais, assim, né, no tempo que você leva para fazer isso, do que propriamente dito, assim, a dificuldade num processo, né? Registrar uma patente não é algo rápido, né? Não vou fazer No isso Brasil da não é noite rápido. para o dia, né? E lá fora? Ou não? Há uma Tem os comparação? parâmetros, eu acho injusto comparar o Brasil com qualquer país no mundo. Se você aqui leva uma média de 6 meses, às vezes, para abrir uma empresa, né, 30 dias, dependendo do tipo de empresa, em alguns países você leva 24 horas, 48 horas, uma semana. Então, não dá muito, eu acho meio cruel, né, ficar comparando. Mas a gente tem um certo tempo aí que isso, inclusive, o empreendedor que inicia tem que contabilizar, que infelizmente é o custo burocrático que nós ainda temos na hora de abrir uma empresa. Então, claro, quanto menor ela for, mais simples. Tem o MEI hoje, que facilita muito a abertura de empresa. Tem empresas que vão optar pelo simples, são empresas menores, mas todas elas exigem um procedimento burocrático. E se você for abrir ela regulamentada, ela tem esse custo burocrático que o empreendedor tem que contabilizar, vamos dizer assim. Agora, se você vai abrir um negócio informal, que é o primeiro passo, para quem vai empreender, às vezes abre informalmente, aí não, né? Daí você não tem, mas também não é uma coisa que a gente considere uma coisa boa, você fazer uma informalização. Mas temos que admitir que a maioria começa de uma maneira informal. Agora, qualquer pessoa pode abrir uma empresa? É necessário fazer algum cadastro? Como que funciona o processo, João? Bom, então assim, qualquer pessoa pode abrir um negócio, né? Isso não há restrição nenhuma, assim, né? Desde que a pessoa seja maior de idade, né? Tem um CPF. Menor de idade, então não pode. Tem um Menor CPF. de idade tem que ter tutor, né? Tem que ter tutor. Mas vamos pensar assim, né? Que em geral a pessoa sendo maior de idade e tendo CPF, ela não precisa ela consegue viabilizar a abertura legal, né? Mas eu acho que assim, a questão legal, assim, ela é tão pequena, assim, em relação, né, às adversidades que a gente vê no mercado hoje, que realmente assim ela se tornou uma coisa assim, talvez assim, claro, tem seu grau de importância, mas não é onde você precisa colocar o seu foco, né, de atenção ali, né? Eu acho que o principal cuidado realmente assim que uma pessoa que quer empreender tem que ter é com o produto ou serviço que ela vai, né, levar e qual o mercado que ela vai atuar, né? Existe mercado, existe cliente, qual é a tendência, né? Qual o diferencial que eu vou levar para o meu cliente, né? Eu acho que isso é o principal ponto, né? Como a Ângela falou, assim, hoje você tem, por exemplo, um tipo de empresa, né, que é o microempreendedor individual, onde assim, você com R$50 você paga essa empresa por mês, você não precisa de contador e você abre ela pela internet. É muito rápida. Pela internet. Então é mais fácil. Então. Exatamente. Então é um processo muito facilitado, mas isso assim não é o mais importante. O mais importante é esse preparo, é você tentar identificar, né, as pessoas às vezes assim elas estão com uma ideia de negócio, elas focam muito só na questão financeira, né, e a gente sabe que, claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas, né, além da gestão ainda tem a questão assim, qual que é, digamos assim, a empatia que eu tenho, né, eu, indivíduo, assim, com essa ideia de negócio, né? O quanto isso vai impactar na minha vida, né? O quanto o meu comportamento no meu dia a dia, o quanto as minhas características têm a ver com aquele tipo de negócio, né? Isso é uma coisa muito importante, assim, da pessoa analisar. Ele tem que ter uma ligação com o que ele escolhe de negócio, porque ele vai dedicar uma boa parte do tempo dele, ou dos recursos que ele tem, ou das coisas que ele faz, em cima daquela ação empreendedora. Então, ele tem que ter, no mínimo, uma empatia, ele tem que ter aquela coisa, não é só o motivo, é a motivação que ele vai ter para fazer esse empreendimento. Agora, existe algum curso preparatório para que essa pessoa possa reconhecer a área ou não? Não, tem sim. No próprio Sebrae a gente tem, né, todo um trabalho lá, um projeto chamado Começar Bem, onde a gente ajuda assim a pessoa a trilhar esse caminho, né? Agora, assim, essa até história assim da ajuda é interessante, né? Porque às vezes a pessoa tem uma perspectiva que você, né, ou o Sebrae, por exemplo, vai dar
vai mostrar para ela qual é a ideia, o que ela tem que fazer e ela só vai ganhar dinheiro e vai ser feliz pro resto da vida, né? Infelizmente não é tão simples assim, né, Ângela? Então, o nosso apoio é muito mais no sentido de ajudar essa pessoa a encontrar esse caminho, né? É fácil abrir uma empresa? Não, não é fácil. Quando você tiver com essa empresa aberta, você vai trabalhar menos que quando você trabalhava com empregado? Não, isso não vai acontecer. Mas não que isso seja um fator de desanimar essa pessoa. Acho que tem muita coisa boa que acontece quando você abre uma empresa, né? Eu acho que a possibilidade de você ser dono do seu próprio negócio e você direcionar a sua empresa de acordo com os seus ideais, isso é muito bom. A possibilidade de você ser um gerador de emprego, um gerador de receita dentro da sua comunidade, onde você vive, isso é muito legal. Então tem muita coisa boa, assim, por trás de você estar à frente de uma empresa. Mas tem que ter cuidado. Você ganha responsabilidade, você tem suas responsabilidades, mas você ganha uma independência em relação às suas tomadas de decisões, né? E você pode inserir uma modificação no próprio meio que você está, a partir do momento que você começa a ser um ponto de referência para as pessoas que estão ao seu redor, em relação ao que você empreende, como o Edson. João. Desculpe. Falou em relação à geração de emprego e renda. E isso é muito importante. Quando um país está em crise, você ter empreendedores, você ter essa camada da sociedade que desenvolve, gera emprego e renda, é uma das alternativas que o país tem para sair de uma crise, que é fazer geração de emprego e renda, né? Fazer com que a economia se movimente. Então, o empreendedorismo é fundamental, ter empreendedores é fundamental, e eu acho que não é... A crise, ela põe um pouco de medo, mas, como eu disse, não é só o fator financeiro, né, que prejudica. Às vezes, procurar as informações, a parte de gestão, às vezes é importante que ele saiba, porque às vezes não tem um conhecimento, né, de algumas coisas que são importantes para a gestão própria do negócio. Agora, a pessoa, professora, ela já nasce empreendedora ou ela adquire essas habilidades com o passar dos anos? Eu acho que você tem os dois empreendedores. Um não é excludente do outro, né? Eu acho que as duas coisas podem acontecer e acontecem numa economia normalmente. Não sei. Não, sem dúvidas, assim, inclusive o Sebrae, ele trabalha assim ele mapeou assim entre os empreendedores assim de sucesso, né, algumas características em comum, né? E a gente chegou lá em 10 características assim de sucesso, né, dos empreendedores. E é como a professora disse, assim, você vê indivíduos que às vezes assim parece que ele já traz com ele, né, aquelas características, mas você também vê assim outras pessoas. Que não é do dia para a noite, então. Não é do dia para a noite, mas assim tem muitas pessoas que desenvolvem isso, né? Tem muitas pessoas que conseguem assim reconhecer os seus, né, não só os seus pontos fortes, mas seus pontos fracos também, e nisso ela consegue acabar assim vendo aquilo que é importante para ela. Acho que assim essa questão de característica, né, de ser empreendedor ou não, de ser vocação ou não, eu acho que independente disso, você assim tem que estar bem consciente daquilo que você faz bem e daquilo que você não faz tão bem e de quanto isso influencia no teu negócio. Então, aquilo que eu faço muito bem, legal, tá? Deixa ali, vamos potencializar isso. Aquilo que eu não faço tão bem, o quanto isso pode influenciar no meu dia a dia, né? Se eu não sou, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito organizada, eu vou precisar dessa característica dentro do meu negócio, sim ou não? Ah, se vou, legal. Posso desenvolver? Posso ter alguém na empresa que tem essa característica, contratar alguém? Tem alguém na minha família que vai fazer parte desse time que pode complementar isso? Então, é esse tipo de coisa que o empreendedor tem que estar atento. Se vale a pena trazer um sócio que tem as características que te falte ou não, é aquilo que a gente comenta em sala de aula. Depende do como você tem de relação com ele e sempre sabendo que uma sociedade é sociedade, né? Se isso é viável ou não é uma tomada de decisão do empreendedor. Agora, a pessoa que começa sem planejamento pode acabar no futuro incerto ou o negócio pode deslanchar em algum momento ou não? Ou vai dar sorte mesmo? Olha, é difícil, né? Planejamento complica um pouco. Tem histórias de empreendedores que começaram assim sem ter talvez um planejamento mais formal e conseguiram atingir um sucesso, né? Mas o risco que ele corre nesse caminho é muito grande, né? Então, eu acho que você se preparar, né, pelo menos que seja de uma forma mínima, assim, para você, né, ou abrir um novo negócio, ou, né, estar mais à frente da sua empresa ali, ele vai te ajudar
a trilhar um caminho mais tranquilo, É, né? Então é uma decisão que sempre a pessoa tem, de, né, correr mais riscos e sofrer todo dia e estar sempre preocupado, ou de talvez trilhar um caminho assim que seja mais seguro e que ela tenha, digamos assim, né, uma noção melhor de onde ela vai chegar. Mesmo que ele faça um empreendedorismo, porque ele ficou sem emprego, vamos supor, né? Ele tem que pesar muito, porque às vezes a empresa vai requerer dele alguns investimentos que talvez ele não tenha nesse exato momento. Então é bom ele se planejar um pouco mais. Qualquer pessoa que planeja, que empreende, assim, sem planejamento nenhum, é claro que a pessoa vai ter muito mais esforço, ela vai ter que trabalhar 2 vezes mais, ela às vezes vai ter que refazer, muitas vezes, algo que ela não precisava refazer. E se você faz um planejamento, não precisa ser um planejamento aprofundado, mas ele tem que ser aquilo que eu falei em sala, executável. Ele tem que ter um sentido, um direcionamento, ele tem que saber o que ele vai fazer, o mínimo de público-alvo que ele tem, né? Uma diferença lá, ele tem que saber pelo menos o que é capital de giro, né? O fluxo de caixa que ele precisa, o que ele precisa fazer de esforço para vender e começar a extrair da empresa o seu sustento, senão eles vão entrar numa rota de colisão entre as necessidades dele e as necessidades da empresa. Agora Essa é a minha preocupação. Agora existe um tempo para que o negócio possa se consolidar, ou para que deixar redondinho ali a empresa, ou para amadurecer, né, o negócio? A empresa leva 3 anos e meio, às vezes, né? A gente lá, Média, né? lá no Sebrae a gente fala assim que os 2 primeiros anos é o período mais crítico, né? Então, a partir do momento que ele passa desse período, digamos assim, o risco de fechar se torna um pouco menor, né? Para você tornar estável 3 anos e meio. Isso, você começa a ver, porque daí ela já tem um mercado consolidado, ela já tem marca consolidada, ela já tem seus clientes fiéis, ela já tem um domínio das regras, vamos dizer assim, do mercado, como é que se posiciona, já está inserido no setor de atividade que ele resolveu atuar, já conhece como é que funciona, vamos dizer assim. Então, daí depois é mais problemas de gestão mesmo. Aí é mais com eles mesmo. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui. Até uma próxima oportunidade, né? E que surjam novos empreendedores aí, né? Eu espero, inclusive dentro da sala de aula. Obrigado. E o debate Unibrasil fica por aqui. Se você perdeu algum de nossos programas ou quer acompanhar toda a programação da TV Campus, acesse o site da tvcampus.unibrasil.com.br ou conferir o nosso canal no YouTube TV Campus Unibrasil. Esperamos a sua companhia e até a próxima. É como empreender em meio à crise econômica que atualmente afeta todo o país. E é natural que quando as